Agora, aproveitando vocês que a questão está chegando, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar essa live, chama todo mundo aí, gente, vamos para cima, nos ajude a nós rompermos o algoritmo e alcançarmos o máximo possível de pessoas. Vamos lá, só a sua ajuda para a gente conseguir vencer essa barreira e esse impedimento. Pastor Leonardo, eu quero fazer uma pergunta aqui para o senhor nesse momento, e eu vejo que é uma pergunta importante. O que pode acontecer, né, vamos dizer assim, em tese, nas próximas horas em Brasília, diante do cenário que nós estamos vendo? E eu acabo de receber a informação de que nas primeiras horas de hoje aconteceu a prisão do ex-presidente do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, né, o executivo que é suspeito, né, de estar envolvido aí com toda essa situação aí que envolve mais de 146 milhões. E agora, como que ficam os próximos passos? Essa prisão aí também pode gerar uma delação logo ali na frente? Como que fica essa situação? É muito cedo para trazer uma avaliação? Diga aí para nós, vamos trazer um pouquinho a conversa agora aqui para o lado do Brasil. Bom, vamos lá, pastor, vamos lá, porque se as pessoas pensam que é só no Oriente Médio que a guerra está instaurada, não, muito pelo contrário. Aqui no nosso país a guerra também está instaurada, né? E são os bons contra os maus. E vamos ver qual será o desfecho, mantendo a fé de que temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos que guerreia por nós todos os dias. Agora, respondendo precisamente essa pergunta que o senhor acabou de fazer, a questão é a seguinte: esse indivíduo, segundo as investigações, que eu acredito sinceramente serem provenientes da questão do Banco Master, sob a relatoria do ministro André, por isso esse avanço em relação à prisão desse senhor se dá pelo fato de que esse indivíduo teria negociado, teria agido para facilitar a concretização das negociações com Daniel Vorcaro, envolvendo 140 milhões de reais em esquema de imóveis. E qual a grande questão de tudo isso? A grande questão de tudo isso é que o BRB, ele possui as cartas de crédito relacionado aos pensionistas, relacionada às pessoas que contribuem para o sistema previdenciário de Brasília. Ou seja, dinheiro público, que não pode ficar, obviamente, à mercê de qualquer pilantragem, à mercê de qualquer situação, porque, obviamente, o prejuízo será direto contra os mais necessitados, que vão, em algum momento da vida, depender desse tipo de benefício para sobreviver. Então, conforme nós sabemos, a investigação já levantou que a problemática estava na venda de créditos, de papéis de crédito do Master, que já foi liquidado, papéis de créditos podres, que não tinha mais valor nenhum, porque o banco já estava praticamente falido, e a tentativa estava na venda desses títulos para o BRB antes que a instituição viesse a quebrar. E, obviamente, essa negociata toda seria paga envolvendo o dinheiro dos pensionistas, dos aposentados, ou seja, a corrupção estaria, de fato, consumada se não houvesse tido essa intervenção na hora certa, mas, obviamente, prejuízos houveram, né? A única coisa que deu para fazer foi não deixar agravar ainda mais. E toda essa dinâmica culminou na prisão desse senhor. Agora, veja bem, diante daquilo que o senhor está comentando, essa semana agora, o presidente lá o relator da CPI, né, da CPI de toda essa confusão aí que está acontecendo, incluiu, né, o nome do João Plenário, o nome do Capa Preta e o nome do Balatoff. Todos eles no pacote da canalice. E houve um desespero, o João Plenário fez protesto e fez toda aquela pantomia, aquela coisa toda. Moral da história, diz que o nome deles foram tirados. Como que funciona isso daí?
Antes de responder, eu quero fazer um comentário. O senhor tem um vocabulário tão rebuscado e apurado que às vezes eu confesso que eu preciso rir dentro de mim antes de elaborar a resposta, porque o pacote da canalice é algo muito interessante. Mas vamos lá. É engraçado, pastor, realmente. É engraçado, mas antes de ser engraçado, é uma questão muito trágica, porque nós temos a sensação de que o nosso país foi realmente tomado de refém por um grupo de pessoas que são verdadeiros ladrões. Infelizmente, eu vou generalizar até para não ser específico e dar problema para o canal, mas nós temos essa conclusão porque realmente não dá. O que nós estamos vendo todos os dias, as investigações que estão trazendo às claras, os esquemas de corrupção envolvendo altas autoridades, que segundo as palavras de um ministro aí nos últimos dias, esse ministro diz que essas altas autoridades, são palavras dele, abrindo aspas, vão juntamente para o inferno com altas autoridades, fecho aspas. Então, isso nos leva a crer o seguinte, estamos em um período da nossa história que é um período muito triste. É um período muito triste, onde o país tinha tudo para avançar, o país tinha tudo para ser uma referência maravilhosa em todos os quesitos, em todos os assuntos, mas não é. E não é por causa dessa corja de ladrões que estão pendurados como verdadeiras sanguessugas, sugando todos os nutrientes e os benefícios da nação. E aí nós percebemos que são trazidas às claras esse caso emblemático do Master, o caso do INSS, se nós viajarmos um pouquinho na história recente, nós vamos ver Mensalão, Petrolão, e aí a pergunta que fica, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar com essa situação? Então, assim, estamos vivendo um estado de coisas que não tem como explicar muito não, gente. Não tem como trazer a elucidação que está acontecendo, porque a resposta é uma só. A bandidagem tomou conta, a bandidagem sentou no poder e nós só vamos extinguir e acabar com isso quando essa galera for completamente varrida dos postos, dos cargos e da posição que eles acabaram usurpando. Inclusive, o senhor falando isso daí, eu quero, inclusive, eu creio que muitos que estão aqui, a maioria, graças a Deus, Baruch Hashem por isso, nós temos um povo que nos acompanha, que às vezes, antes de entrar na live, eles já estão mandando informações. Pastor, o senhor sabe disso daqui? Porque são pessoas que gostam de estar informados, né? E parabéns a todos que são assim. E todo mundo aqui, eu acredito que está sabendo dessa operação, né, que está aí prendendo funkeiros, prendendo essa galera que não canta nada e vive aí com cordão de ouro pendurado, cordões que tem cada chapa de ouro maior do que a tampa de uma panela, né? Pendurado no pescoço, aquela extravagância toda, Ferrari, carro importado, Lamborghini. E agora só se fala desses funkeiros e dessa galera, né? Que está aí, que foi preso aí, que na realidade o dinheiro que está sendo investigado e descoberto com essa galera é maior do que o PIB de 120 países do mundo, né? O dinheiro que essa galera detém. Isso daí não é uma cortina de fumaça também para tirar o olhar de quem realmente é os criminosos engravatados, pastor Leonardo? Sem dúvida alguma, pastor, é uma cortina de fumaça, até porque nós sabemos que a estratégia que eles mais utilizam é a estratégia da narrativa. E a narrativa, para dar certo, ela tem que ser espalhada justamente como uma forma de neblina, como uma forma de fumaça escura para desfocar as pessoas daquilo que realmente é necessário. E nós sabemos o que é necessário hoje em relação ao nosso país. É necessário hoje nós levantarmos, né, nós nos posicionarmos de verdade para poder colocar essa galera no seu devido lugar. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui, se o pastor achar viável, eu quero apresentar esse vídeo. E antes de apresentar esse vídeo, e considerando que ele é muito esclarecedor, nós vamos trazer um comentário em cima dele também,
Mas eu gostaria de perguntar, antes de colocar esse vídeo, o seguinte: como as pessoas que estão nos acompanhando se sentiriam se estivessem sendo julgadas por um juiz, se estivesse um processo judicial, seja de qualquer causa, aposentadoria, um inventário, ou qualquer outro tipo de ação do qual você precisa, carece e necessita, como você se sentiria tendo um processo no qual um indivíduo desse aqui fosse se portar para julgar? Olha só. Meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ora, pastor, pelo amor de Deus, como é curioso o nome desse senhor ser colocado em um relatório de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada para investigar indícios e evidências de crime organizado. Como pode enquadrar-se como surpresa a inclusão do nome desse senhor, sendo que nós sabemos, e não é de agora, a envolvência que ele tem com a ala podre do meio político. Ele mesmo diz que a antessala do seu gabinete é conhecida como um espaço de milagres, onde coisas sobre-humanas acontecem, das quais não se eram esperadas que acontecesse. Então, assim, nós percebemos que eles se revoltam, sabe? Eles gesticulam, eles contestam, eles espraguejam, mas na verdade é o que a irmã Cláudia está dizendo aqui, ó, é muito cinismo para desfocar as pessoas do que realmente está acontecendo, pastor Claudinei. Agora, interessante, como o senhor está dizendo, você percebe que para demonstrar, né, que está totalmente revoltado com a notícia, aí ele cerra os dentes, né? Como ele tá, cerra os dentes e afina os beiços, né? Para dar aquele tom de que está raivoso, passando a notícia para as pessoas diante de um mau caráter que está acusando uma pessoa com caráter ilibado, sem dignidade de ser acusado. Falta um pouquinho para o senhor ver ele falando com os dentes cerrados e com os beiços esticados para dar uma de estar com raiva. Solta para ver. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal. Pastor, eu preciso parar aqui porque é muito curioso de ver, e assim, as pessoas não vão... Às vezes as pessoas não vão conseguir interpretar, mas graças a Deus nós estamos aqui para trazer à luz, para trazer às claras o que de fato está acontecendo. E é o que o senhor acabou de dizer aí. Eles gesticulam, eles apresentam palavras em defesa própria, mas olha o interessante, é uma narrativa muito maligna, muito diabólica e malvada o que eles estão tentando fazer, porque veja bem, esse senador, o senador Alessandro, ele está sendo investido de uma coragem e de uma postura que realmente é algo invejável. Muitos integrantes ali de dentro do Congresso não estão tendo coragem de fazer metade do que esse senador está fazendo nesse momento contra esses senhores. Agora, o interessante é que o relatório da CPI envolveu esses senhores como pessoas físicas, ou seja, o A, o B e o C. Agora, faz parte da narrativa o que esse senhor está fazendo agora. Ele está trazendo como se estivesse sendo envolvido a imagem do tribunal, a instituição, como se eles fossem a instituição, como se eles representassem o poder judiciário de uma forma total e completa, quando nós sabemos que essa não é a realidade, é uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça para levar a discussão para um campo de debate que não tem nada a ver com o que está sendo proposto. Exatamente, né? Tá tirando dos lombos da pessoa física
jogando em cima do Supremo, né, do Tribunal Maior, como se a acusação fosse contra o tribunal. O tribunal é apenas uma instituição. Instituição não é pessoa física, né? É diferente, mas ele está fazendo isso daí. Lá na essência a gente sabe de tudo que está se passando e acontecendo, né, nos bastidores dessa situação. Agora, o senhor falando isso daí, a gente comentando sobre esses funkeiro que fala, né? Sobre esses funkeiros e que foram detidos. Os MCs. MCs, exatamente, MC. Mestres de cerimônia, né? Agora, cerimônia do quê? Né? Não dá para saber mestre de cerimônia do quê, né? Que a palavra MC quer dizer mestre de cerimônia. Aí você diz cerimônia do quê, você que está em casa, né? Aí você pega essa galera, todo mundo sabe que essa galera, boa parte, ou a maior parte, né, não tem aliança com a luz, né? Não tem aliança com a luz. Tudo aquilo que não presta, eles vão abraçando por uma vida de conforto e por uma vida de luxúrias e regalias. O que nos assusta é a mídia trabalhando, pastor Leonardo, de uma forma ferrenha para proteger algumas pessoas de toda essa movimentação. Porque até então tinha imagens, vídeos e tudo mais, essa galera junto e algo semelhante. Inclusive, deixa eu mostrar uma imagem aqui. Deixa eu colocar na tela. Deixa eu tirar essa daqui e colocar essa. Ó, isso aqui é o dono da Choquei, né? O dono da Choquei, que está envolvido, né? Um dono de um canal, de uma página no Instagram, né? Páginas aí nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores, né? E aí você vê, eu vou passar aqui, para ter um vídeo aqui. É para ter um vídeo aqui deles juntos. Olha a foto, olha que bonito. Sabe o que é isso? Isso se chama amor, né? O nome disso é amor, né? Tá vendo? O pai beijando o filho, né? Amor, exato, amor, né? O pai beijando o filho. Esse aí é o dono lá do canal lá que tá fechado, né? E é para ter um vídeo. Olha aqui, ó. O que tá escrito aí? Vídeo indisponível. Vídeo indisponível. Quer dizer, já não está mais aqui, né? E se não está mais aqui, o que dizer? Né? Será que é um erro do código URL, que algumas letras se misturaram e o vídeo ficou indisponível? Né? Será que algumas letras e números do código URL se misturaram ali, ficaram meio que confuso, deu um pane e o vídeo desapareceu, pastor Leonardo? Com certeza não, pastor. Com certeza não se trata de um erro em relação aos códigos, URLs, não se trata disso. Se trata, segundo o que nós podemos ver, muito provavelmente esse vídeo foi baixado, foi tirado, porque de alguma forma ele ofendeu os interesses dessa galera que está instalada. E essa, gente, escute só, essa galera que está instalada, eles não estão para brincadeira. Eles sabem a respeito da seriedade daquilo que eles estão fazendo e quais são os prejuízos que eles, obviamente, podem sofrer se o povo honesto, se o povo que trabalha, vier a acordar desse sono profundo em que muitos estão. Eles sabem que eles estão na corda bamba, tanto é que eu acredito que o senhor já deve ter se deparado com essa notícia, tanto é de que eles estão abrindo novos inquéritos investigativos contra o principal representante da direita atualmente, que é o senador abaixo do ex, né? Uhum. E agora eles estão nesses novos intentos porque viram que o cenário está completamente diferente daquilo que eles haviam imaginado. As pesquisas dão conta, inclusive saiu uma pesquisa aí, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, a futura Apex, dizendo que há em segundo turno uma diferença na casa de 6 pontos entre um e outro concorrente, ou seja, o concorrente da direita muito à frente do concorrente da esquerda. Isso por quê? Porque o povo está acordando e está vendo e percebendo que quando essa galera sobe no poder, é só esquema que vem às claras, são só evidências fortíssimas
da existência de corrupção, lavagem de dinheiro e um mundaréu de coisas que já não dá mais para tolerar, pastor Claudinei. E o que o senhor está falando fica muito claro diante de tudo e todos. Gente, vamos ser realistas, né? Você sabe muito bem, né, como vocês estão escrevendo aqui na linha do tempo, esses MCs, esses caras não cantam nada, né? Não canta nada, todo desafinado, né? As músicas, tudo com sons, como ele diz, samprados, né? Som artificial, a voz trabalhada para tentar fazer colocar um swing e um ritmo, porque os caras não cantam nada. E todo mundo de Ferrari, Lamborghini, os caras morando em mansões que valem 40 milhões, 20 milhões, né? Muitos deles têm até o seu jato próprio, mas você não vê divulgando em cidade nenhuma do Brasil show desses caras. Esses caras não tem show marcado para cantar, você entra lá nas páginas deles, não tem agenda para cantar. Você não vai ver eles cantando ao vivo porque eles não conseguem cantar. Entende? É tudo feito, uma montagem ali no estúdio, e eles não conseguem cantar. Da onde que essa gente ganha tanto dinheiro assim? Fica muito fácil de todo mundo ver, né? Até uma pessoa analfabeto que não sabe ler e nem escrever consegue entender. Fala para mim, você que está me acompanhando, quando que na tua cidade esses MCs aí fez algum show? Não existe show dessa galera. Por quê? Porque eles não são chamados para cantar, porque eles não cantam. Na realidade, são testas de ferro, né? São usados, né, por alguém que está por detrás, né, fazendo todo o movimento, e aí a gente começa a ver que lá na essência são criadas cortinas de fumaça, né, e a gente sabe mais ou menos de onde vem toda essa dinheirama aí, pastor Leonardo. Perfeitamente. Inclusive, pastor, é o que a irmã Carla está dizendo aqui. Essa galera é tão desprovida de capacidade, de dom e de qualidade técnica para fazer aquilo que estão se propondo, que eles precisam de ferramentas como o autotuner para fazer as correções necessárias para que eles, obviamente, possam apresentar alguma espécie de trabalho. E como o senhor acabou de trazer aqui, não um trabalho que é apresentado ao vivo e a olho nu diante das pessoas, porque aí não vai dar para maquiar, aí não vai dar para torcer, aí não vai dar para colocar uma roupagem diferente, porque se for na essência, essa galera não vira nada. Se for na essência, a verdade é que eles estão reféns de uma narrativa, de uma ideia que nem eles próprios acreditam, mas estão servindo como massa de manobra, estão servindo como ferramentas, tudo em nome disso aqui, ó. Tudo em nome disso aqui que acaba parando no bolso deles por intermédio de subterfúgios como Lei Rouanet e outros penduricalhos que se utilizam também essa ala podre do nosso meio político para poder sustentar esse regime que eles mesmos sabem que estão fadados à destruição e à falência, porque já é cientificamente comprovado de que no mundo todo está nascendo uma veia e uma linhagem direitista que tende a varrer toda essa galera do sistema podre, dos altos cargos e dos postos que eles antes haviam tomados. Então, pastor, eu acredito da seguinte forma, daqui para frente não vai ter mais espaço para esse tipo de gente. Ou eles se aprimoram, ou eles buscam no sentido de produzir alguma coisa satisfatória, alguma coisa que realmente faz a diferença na vida das pessoas e na sociedade, ou eles serão varridos, porque não dá para sustentar uma galera, por exemplo, que quer se meter a falar de política, mas e se envolver também nos meios políticos, mas quando lá estão, pegam mais de 250 dias de férias, 60 faltas e acaba trabalhando no máximo de 30 a 40 dias no ano todo, pesando nos cofres públicos, e no final das contas quem vai pagar a conta é o cidadão de bem, é o cidadão que trabalha, é a empresa que gera empregos e é assaltada periodicamente pelos postos fiscais
por intermédio de uma tributação extremamente pesada. Então a verdade é uma só, a balança está desbalanceada, existem alguns que estão só vivendo de mordomias, em prejuízo daqueles que estão dando sangue para que a nação não venha a ser completamente avacalhada. Agora, dentro do que o senhor está falando, eu acredito que o senhor consegue ver aí a notícia da Rede Esgoto, né, que tem o símbolozinho vermelhinho embaixo aí, na foto. O senhor consegue, dá para enxergar aí para ler o que está escrito aí? Leia para quem está em casa. Quem está em casa também está vendo, mas leia para a gente junto raciocinar se tem cabimento uma coisa dessa. Pois é a prova justamente do que nós estamos falando. Ó. Dono da página Choquei é preso em operação da PF que investiga suspeita de transações ilegais de, olha isso, gente, olha isso, não são milhões, não. Se fosse milhões, já era uma aberração, mas não é milhões, é 1,6 bilhão. É muito dinheiro isso, pastor Claudinei. 1,6 bilhões, gente. Você sabe o que é isso daí? Isso daí é mais do que a fortuna que Ali Khamenei deixou nos cofres do Irã com a sua morte. Ele tinha 250 milhões de dólares, que dá aproximadamente 1,5 bi. Isso aí passou 100 mil reais a mais da fortuna de Ali Khamenei, que morreu com 87 anos roubando o Irã inteiro. Pastor, e nós estamos falando de um cara. Estamos falando de um cara. Agora imagina todos os esquemas de corrupção que essa galera tem espalhado pelo Brasil afora. Imagina se nós formos pegar em uma escala a nível Brasil, mas individualizando em cada estado. Onde eles compram deputados, onde eles compram os interesses de senadores por intermédio de emendas, por intermédio do tal chamado fundão eleitoral, aonde nós sabemos que não tem fiscalização, não tem uma efetiva prestação de contas para se saber aonde é que está indo todo esse recurso, todo esse dinheiro. Então a verdade é uma só. Eu até peço antecipadamente desculpa para toda a audiência que está nos acompanhando, mas a verdade é que nos últimos tempos nós estamos sendo feitos de otários, estamos sendo passados para trás por aqueles que acham que ninguém está vendo nada, por aqueles que acham que está tudo certo, mas na verdade nós estamos vendo que estamos em um país onde tudo está errado, onde o que era certo já deixou de ser certo e agora o que é errado é o que mais eles estão fazendo. Então a verdade é que esse ano de 2026, gente, é o ano da decisão. É o ano da decisão, onde nós precisamos botar dentro do nosso Congresso gente séria que vai assumir a responsabilidade de varrer essa galera do mapa, de tirar esses que são os sanguessugas da nação, aonde por intermédio de investigações é levantado fraude de 1,6 bilhão de reais em relação a um só indivíduo. Agora imagina em relação a todo o restante da quadrilha, pastor. Exatamente, porque assim, aí muitos podem perguntar, pastor, mas isso aí é toda a galera? Não, isso aí é na conta só desse rapaz aí. É na conta desse rapaz, não é de toda a galera, não. Aqui tem os MCs lá do Rio de Janeiro, que não aparecem nessa quantia, é outra. Os MCs de São Paulo também é outra. Lá do Goiás é outro, do Paraná é outro, de vários lados é outros valores. Isso aí é só, né, do enteado de papai, enteado de mamãe, que você está vendo aí. É só dele. 1,6 bilhões de reais, meu amigo. Sabe, volta a repetir, Ali Khamenei precisou roubar o Irã a vida inteira para ter essa quantidade. Roubar um país inteiro num período, né, de várias décadas para ter essa quantidade. Um cara desse daí não tem 30 anos de idade com a fortuna dessa daí circulando na conta dele. Aí você pergunta, da onde que foi isso daí? Será que foi de visualizações nas redes sociais? Foi de visualizações? Foi de simplesmente a plataforma do Instagram que pagou isso para ele? Fica a pergunta no ar, né?
Pois é. Aí, para piorar mais um pouquinho, vamos chegar no final dessa conta, no final dessa matemática. Aí, periodicamente, se levantam alguns para dizer o seguinte: qual é o impacto da falta desse tipo de dinheiro que foi para o bolso, que foi para a peça íntima de alguns e tal? Qual o desfecho de toda essa questão? Aí, periodicamente, se levantam alguns para dizer: nós temos que fazer uma espécie de reforma, porque senão a Previdência vai quebrar, o SUS vai colapsar, tem que fazer uma espécie de reforma, porque senão alguns programas que são destinados ao desenvolvimento social, eles vão deixar de existir, etc, etc e tal, e vão deixar de existir por causa desse tipo de roubalheira aí. Em outras palavras, o trabalhador que antes, algum tempo atrás, precisava trabalhar 25 anos se fosse mulher e 30 anos se fosse homem, hoje mulher precisa trabalhar 32 e homem precisa trabalhar 35 anos. Tudo isso para poder chegar no final da vida e recuperar um pedacinho pequenininho dos valores que contribuiu a vida inteira para um sistema que nós sabemos que está emputrecido, um sistema que ele já está colapsado, e não é porque o trabalhador pesa demais, não é porque o velhinho, o aposentado, o pensionista pesa demais e não tem dinheiro para pagar ele, não é por causa disso, é por causa dessas roubalheiras aqui, pastor Claudinei. Exatamente, aí o senhor pega, pastor Leonardo, isso daqui que nós estamos vendo, esse valor aí, junta os valores do Banco Master, junta os valores do vovô e da vovó que foi levado na mão grande, como diz o ditado, e o senhor com certeza está lembrando de outros valores aí, está explicado por que tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Está explicado por que muitas das vezes você olha para um lado e olha para o outro e não vê uma alternativa e uma saída para a própria vida da nossa sociedade. Está explicado por que, sabe, que tem gente que, enfim, está vivendo uma situação de extrema miséria, porque está sendo tirado tudo, absolutamente tudo do povo em forma dessas roubalheiras. Perfeitamente. E aí nós vemos cenas como essas do vídeo que nós acabamos de mostrar, aquele senhor que é uma vergonha, é uma das maiores vergonhas do nosso país, vem todo revoltadinho, apresentando palavras para poder tentar se esvair da situação e justificar o injustificável. Agora, gente, a questão é a seguinte, o que eu gostaria de trazer. A questão que é levantada por essa CPI, por esse relatório que infelizmente não foi aprovado, mas ele não vai acabar aí, e daqui a pouquinho eu vou adiantar o porquê que ele não vai acabar aí, toda essa questão, ela está girando em torno de pessoas que não estão aceitando o simples fato de serem investigadas. É aí que está o problema. Eles não aceitam a ser submetidos ao crivo que eles impõem a outras pessoas. Porque a verdade é uma só. Se eu não devo nada, se eu não cometi crime, se eu não fiz nada de errado, eu simplesmente digo, vão partir para cima, precisa investigar? Está aqui as senhas, o acesso às minhas contas, às minhas questões pessoais. Eu tenho convicção da minha honestidade e não tenho nada a esconder. Agora, a revolta dessa galera é somente com o fato de estarem sendo investigados. E por que eles se revoltam tanto? Porque são honestos? Porque trabalharam a vida inteira, deram duro a vida inteira? Não. A verdade é porque se partir para investigação pesada, eles sabem que não vão passar. A verdade é que eles sabem que se partir para a verificação detalhadas nas contas, os patrimônios que eles auferiram e alcançaram serão incompatíveis com os vencimentos e valores mensais que eles recebem
a título de prestação de serviço dos próprios tribunais. Eles sabem que a matemática não fecha e quando se fala em matemática, 1 mais 1 vai ser 2, né? E pelo medo dessa lógica toda, eles vêm a público para questionar, para dizer que não pode, mas a verdade é uma só, pastor. Nós estamos debaixo de uma Constituição Federal que diz: todos são iguais perante a lei. Pau que dá em Chico é o mesmo que deve dar em Francisco e, no final das contas, aqueles que não fizeram nada serão investigados e vão ganhar um atestado positivo de honestidade. Agora, os que fizeram e sabem que serão pegos, tem medo, se levanta e, no final das contas, apresenta toda essa ruaça que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo, pastor Leonardo, é assim, como o senhor acabou de falar muito bem, eles se espantam, né? Eles, como diz o ditado, se arrepiam, ficam furiosos. Não é porque estão sendo acusados, não, eles estão apenas sendo investigados. Aquilo que eles fazem, né, ilicitamente contra tudo e todos, quando chega na hora deles, eles gritam, eles pulam, eles esperneiam, e como muitos escreveram aqui, quem não deve não teme. Quem não deve, não teme. Eu ainda hoje estive na cidade, né, para pagar algumas contas e fazer a remessa lá para o pastor Eliseu, e eu estava conversando com um rapaz que é contador, e ele estava dizendo, essa galera, Hugo Chaves e a galera dele, e o senhor sabe muito bem disso e pode explicar até melhor para nós, estão num desespero por dinheiro, mas num desespero por dinheiro tão grande que eles todas as semanas estão inventando um tipo de imposto, estão inventando um tipo de manobra, um tipo de sangria para estar mordendo e arrancando das pessoas o máximo que puder, até o mês de outubro, para tentar despejar em cima dos cabeças de bagre algumas migalhas para que eles venham trocar, em troca de uma dentadura, de um saco de cimento, em troca, quem sabe, de um pão com linguiça ou algo semelhante. Eles estão desesperados por dinheiro. Perfeitamente. Estão desesperados por quê? Porque estão vendo o fim do regime que eles implantaram no país há praticamente 30 anos. E quando a história era outra, pastor Claudinei, ainda existia o amigo do país do lado. O amigo do país do lado que segurava as pontas, como eles ficaram de 2018, aquele período sem eleição e tal, foram varridos, o seu representante máximo estava dentro do calabouço pagando pena por crimes que havia cometido até chegar a ser descondenado e tal. Naquela época eles ainda tinham o colega do país vizinho que segurava as pontas, né, e fazia parte do esquema que eles próprios haviam idealizado em relação ao nosso país e em outros países também, mas o grande desespero é que agora não vai ter mais isso. Agora, chegando outubro, quando eles forem varridos do cenário, não vai ter o colega lá do país vizinho para ligar e dizer, deu errado aqui, segura as pontas aí. Não, muito pelo contrário. O colega do país vizinho está lá na América prestando contas diante de um juiz que tem que tem mais de 50 anos de carreira, um juiz que já lidou com vários integrantes desse sistema podre e corrompido e que não é levado por falácias, ou seja, resumindo para que as pessoas possam compreender, eles estão entendendo que chegou o fim, já não vão continuar mais sangrando o país, sangrando a nação, e dali a pouco o próprio país, os próprios cidadãos do nosso país vão arrancar com essa galera para que o país possa progredir, para que o país possa colocar a cabeça de fora e saber de verdade o que é ser uma nação, pastor. Agora, o senhor falando isso daí, eu estou acompanhando a fala e também a linha do tempo. Eu vi 2 comentários aqui, como diz a hora da refeição. Eu estou pagando até taxa de lixo em um terreno que não tem uma casa de galinha construída, como diz o ditado, né? E tem outro comentário aqui, dentre vários comentários aqui, que são pérolas, né? Mas tem outro comentário, deve ter ficado muito para trás aqui, que eu não estou conseguindo encontrar.
Tem o comentário do Klebs também. Vocês são uma bênção que estão comentando. Mas, moral da história, o senhor está percebendo, não sei como que está aí na sua cidade, mas aqui a taxa de lixo, a taxa de esgoto e a taxa de iluminação pública estão maiores do que as próprias faturas e serviços oferecidos. A taxa de esgoto aqui na cidade está mais alta do que a água que nós gastamos. A taxa de iluminação pública está mais alta do que a própria energia que nós usamos, sabe? A taxa do lixo está infinitamente maior do que alguns terrenos que tem aqui em volta, que o mato está quase mais alto do que o telhado das casas e um abandono total. Quer dizer, isso aí tá, na região que o senhor mora também está assim? Você que está em casa, está desse jeito também? Eu gostaria de saber, porque eu estou assustado com isso. Pastor, eu respondo de forma clara. Em todos os lugares está exatamente igual. Aqui nós estamos há poucos períodos de ser implementada também essa taxa do lixo, mas eu ressalto, como algo sendo bastante interessante, essa taxa do lixo, há 3 ou 4 anos atrás, ela foi imposta aqui na nossa cidade por um certo período, mas aí uma grande parcela de pessoas da sociedade, vereadores, pastores se levantaram e essa taxa foi derrubada. Agora, depois de 3, 4 anos, volta, porque já estão dizendo que vai ser implementada novamente, volta a implantação dessas taxas e tudo isso para quê? Porque precisa recolocar de novo nos cofres públicos o rombo que essa galera está deixando. Essa que é a grande verdade. Então precisa inventar esse monte de taxa, é taxa do lixo, é taxa da água, é taxa do esgoto, é taxa da luz, é taxa até mesmo de serviços que nós ainda nem utilizamos. Então precisa se inventar, e não à toa, inclusive, não à toa que o nome do antigo responsável por essa parte, por essa pasta, por esse ministério, acabou sendo fixado como taxade, de tanta taxa que o cara aplica. E tanta taxa que o cara aplica para quê? Para poder sustentar esse regime que eles implantaram no país. É tanto desvio, é tanta roubalheira, é tanta fuga de dinheiro, que se não houverem essas novas taxas, aí realmente o sistema vai colapsar. Mas qual sistema vai colapsar? O sistema que nós estamos contribuindo para poder botar o país de pé? Não, o sistema que eles idealizaram para poder sustentar as mamatas, para poder sustentar o financiamento que eles precisam para continuar colocando em prática o sistema maligno e malvado que eles têm imposto diante da sociedade. Se essa galera, pastor, continuar, pode ter certeza que não vai longe, escuta isso, não vai longe, eles vão, como ele está, meter uma taxa em cima do teu cachorro e do teu gato. Você pode ter certeza disso. Eles vão dar um jeito de te dar uma mordida em cima do teu cachorro, do teu gato, sabe? Eles vão inventar alguma coisa, porque toda semana essa galera inventa alguma coisa. Toda semana tem alguma coisa nova. E você, para onde você vai, você vê a caristia aumentando e ainda tem uma galera, né, que é programada para dizer que está tudo fluindo, que está tudo bem, que está tudo muito bonito. Eu não consigo ver essa boniteza em lugar nenhum, pastor Leonardo. Tem uma galera que está vivendo uma vida esturricada, uma vida totalmente detonada e dizendo que está indo de bom para melhor. Eu não consigo ver isso. Exatamente. E aí nós nos deparamos com notícias que foram veiculadas, se não me engano, ontem ou hoje mesmo, de alguns analistas que fizeram alguns levantamentos de cálculos dizendo que para o ano que vem o salário mínimo em R$ 1.717 é suficiente para saldar todas as necessidades de um cidadão comum. Ou seja, é suficiente para pagar aluguel, é suficiente para pagar água, energia, é suficiente para pagar
assistência médica, escola e tudo mais que um ser humano precisa. Agora, eu gostaria só de fazer uma pequena pergunta. Eu gostaria, talvez, de alguns deles idealizarem a seguinte ideia: vamos reduzir o salário dessa galera para um salário mínimo, como sendo o mesmo salário que eles impõem para o aposentado, para o pensionista? Porque se eles dizem que é suficiente, então eles também deveriam ser obrigados a viver com essa quantia. Agora, nós sabemos que essa não é a realidade, porque quando eles caem doentes, eles não procuram o sistema público. Quando os filhos deles precisam da escola, eles não vão para a escola pública, muito pelo contrário, eles vão para os hospitais mais conceituados, Sírio-Libanês, Albert Einstein, eles vão para os hospitais que são referências no país. Agora, a única coisa que sobra para os pensionistas, os aposentados e etc., são as filas do SUS, onde a pessoa espera por anos para fazer um exame de ressonância magnética, um exame de tomografia computadorizada. A pessoa chega a esperar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, e que dirá para um procedimento cirúrgico. Eu tenho clientes que esperam procedimentos cirúrgicos urgentes há mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quase 3 anos. E muitos desses casos, quando chega o resultado final para a pessoa fazer o procedimento, muitas delas já faleceram e nem existem mais. Então, é uma vergonha o que nós estamos vivendo, e uma coisa precisa ser ressaltada, pastor. Eles criaram esse sistema que nós estamos vivendo. Eles criaram porque estão há 30 anos no poder, eles pariram essa criança e não tem como jogar no colo de outros para poder se eximir de responsabilidade. E exatamente, aí como o senhor está comentando, você que está em casa, gente, as pessoas hoje, a maioria, vivem, né, na expectativa apenas de pagar as contas e se manter. Vive na expectativa de pagar a água, a luz, a internet, conseguir... pagar o mercado e a prestação, quem sabe, de um carro, alguma coisa, e pronto. Você não vê pessoas mais tendo condições de sonhar grande, de sonhar alto, porque tudo está ficando, né, diante de uma situação que há uma sanguessuga, uma draga, que vai devorando tudo que diz respeito de saúde econômica das pessoas. E você vê as pessoas desesperadas nos supermercados, pessoas em frente ali às prateleiras e gôndolas do supermercado, com a mão na boca, olhando e pesquisando o que dá para fazer para levar, quem sabe, o arroz mais em conta, um frango, uma coisa. Gente, você que vai no mercado, olhe o comportamento das pessoas para você ver se alguém vai lá metendo a mão e jogando para dentro do carrinho. Aliás, tem gente aqui que não lembra nem quando foi a última vez que pegou um carrinho para andar dentro do supermercado, né? Tem muita gente que pega ali a cestinha, e muitos nem a cestinha pega, porque vem com 3 ou 4 pacotinhos pendurados nos dedos mesmo, de tanta dificuldade. E muita gente, como diz a Carmen Maia, sendo paga para dizer que está indo bem, que está fluindo, que está uma maravilha. E a Carla acabou de escrever aqui, né? Esses exemplos aí, eles abraçam, viu? A Carla diz que lá na Alemanha já tem a taxa dos pets, tanto de cachorro como para gato. Ou seja, os bons exemplos que tem lá, eles não pegam. Mas esse daí pode ter certeza que já deve estar tramitando nos corredores lá de Brasília. Exatamente, pastor. E aí é só nós tocarmos, é só nós trazermos o assunto que nós nos deparamos com comentários como esses aqui, por exemplo, da irmã Carmen Maia, dizendo que a filha ficou 2 anos nessa condição. Quando o exame saiu, já foi tarde demais. Ou seja, é muito triste tudo isso, gente. É muito triste. Imagine só, vamos fazer um exercício mental aqui agora. Imagine só se todo esse dinheiro, se todo esse recurso fosse utilizado para comprar mais aparelhos de exames, se fosse utilizado para modernizar o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de saneamento, o nosso sistema relacionado à produção, de transportes e etc. e tal, o país
teria uma evolução, um rombo de evolução que obviamente se tornaria uma das referências em todo o mundo. Mas por que isso não acontece? Isso não acontece porque precisa financiar o piro de calho, precisa financiar o esquema, precisa financiar a lavagem. Então, gente, é muito triste porque isso se traduz em pessoas perdendo a vida pela falta de exame, pela falta de remédio, pela falta de cirurgia. Então, passou do ponto da nação acordar e varrer do mapa esses que são os sangradores da nação. Os sangradores da nação só aparecem de 4 em 4 anos para fazer promessas infundadas, mas quando você procura eles, quando surge um diagnóstico de doença grave, eles não aparecem. Quando surge a necessidade de uma medicação de altíssimo custo, ele não aparece. Então, gente, vamos acordar. Vamos parar de colocar essa mesma galera que sempre está aí e só bota a cara quando precisa, só bota a cara quando precisa de apoio, sabe? Quando precisa de um comparecimento que só eu e você podemos dar, que é depositar o bilhete lá dentro da caixinha. É só isso que eles querem. Então a verdade é uma só: está nas nossas mãos acabar com essa situação. Está nas nossas mãos colocar todas as alas do país em ordem, até porque eu já adianto, a culpa de tudo que está acontecendo no nosso cenário atual está nas mãos de um homem. Um homem poderia resolver esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E esse um homem é o chefe do Senado Federal. O chefe do Senado Federal poderia colocar em ordem o país como todo, mas por que ele não vai colocar? Porque em relação a ele existem investigações de esquemas de rachadinhas. Em relação a ele existem investigações que estão em curso, mas que estão paralisadas até a hora que for favorável, relacionada a assessores que foram pegos em esquemas de corrupções que tiraram dinheiros e quantias vultuosas dos cofres públicos. Então a hora de varrer essa galera para fora é agora, nesse momento em que nós estamos, e eu tenho fé, pastor Claudinei, de que o cenário do nosso país vai mudar, o cenário do nosso país vai melhorar, porque já não dá mais para ver essa quantidade de gente sofrendo, essa quantidade de gente padecendo por causa da ganância de uns que estão aí há muito tempo e não resolve nada. Exatamente, é aquilo que o senhor está comentando e muitas pessoas comentando. Olha o que a Sandra aqui do Maranhão fala. Eu sou do Maranhão, eu estou com 2 exames para fazer e está na fila de espera, e essa fila de espera passa 1 ano. Aqui é difícil, SUS, e sempre assim, e quem sofre somos nós. Pois é, o Maranhão tem um histórico, né, de abandono total, né? O dinossauro é aquele que comeu toda a riqueza do Maranhão, né? Engoliu toda a riqueza do Maranhão, e o povo está vivendo essa situação tenebrosa. A Nilde comentando, né, de exames caríssimos que pagam, e ainda tem gente elogiando ainda esse sistema aí, né? Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo são esses, pastor Leonardo, mas, como o senhor falou, ainda há uma esperança, né? E a esperança está muito próxima de todos nós. Esse é o ano, esse é o tempo. Se perder essa chance, não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta... Não, a chance é esse ano. Se deixar passar essa chance, aí, meu amigo, é caminho de 2030. E a caminho de 2030, pode se preparar que aí não tem como, aí não tem nem o que dizer, né? Essas são imagens de Moçambique e África, aonde nós temos 4 bases de missões. E não só 4 bases de missões, mas atendemos mais de 2.000 crianças, fora as viúvas, as mães, fora
famílias que têm sido beneficiadas por essa obra de missões e eu quero mostrar para você, né, o que está acontecendo, o que aconteceu e está acontecendo hoje. Dá uma olhada nessa imagem aqui, né? Faltaram algumas telhas. Olha isso aqui. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui, mais um dia de trabalho, assim como pode nos acompanhar o avanço da obra, 17 de abril de 2026, a cobertura, mas falta ainda 7 chapas aqui para podermos terminar nessa parte que estão... Gente, olha como está ficando a casa da menina Amélia e da vovó Melita. Olha como está ficando. A gente pediu lá para limpar todo esse terreno aí, para ficar uma coisa ter menos perigo de serpentes e de insetos peçonhentos, né? Olha como está ficando. Não saia daqui não, dá uma olhada nisso. Ainda avançando. Hoje o assunto é cobertura mesmo, né? Assim como pode ver aqui. Vem para cá. O assunto é cobertura mesmo. Nem precisamos aqui terminar a cobertura e Deus tem sido fiel e maravilhoso. Deus está no controle de tudo. Estão terminando aqui esses pedaços, né, de telha, assim como pode ver também do outro lado, né, estão para poder terminar e ficaremos aqui com o assunto de reboco e fazer o piso e janelas, portas e fossa precisa ser levantado para o banheiro. Deus é maravilhoso. Precisamos ainda de cimento, né? E a obra não pode parar. Parei aqui. Gente, dá uma olhada. Olha da onde nós estamos tirando a vovó Melita e a menina Amélia. É desse barraco aí atrás mesmo que você está vendo. É daí. Estamos tirando daí, deste barraco que você está vendo, para essa casa que entra a partir de hoje na segunda etapa, que é a etapa final, que é reboco, piso, janelas, porta, a energia elétrica também chegando. Então, veja como está ficando. Ali também tem, né, a fossa já está aberta, precisa ser entijolado. Esse barraco aí será derrubado para levantar um banheiro, né, para um banheiro bem confortável, um banheiro bom para tomar um banho, para essa família usar mesmo de verdade, não apenas um amontoado de palhas. Vai vendo que bênção. E tudo isso com a ajuda de vocês. Tira um print da tela, né? Aí tem o CNPJ e o número do WhatsApp para você estar nos ajudando. Nós contamos com a sua ajuda no dia de hoje. Nós precisamos comprar cimento, precisamos de areia, precisamos, gente, eu pedi para vocês ainda ontem, para vocês nos ajudar. Os rapazes estão trabalhando, fazendo ali a parte de puxar tijolo, cimento, todo o material, e eles não cobraram nada, pediu apenas uma cesta básica. Eu estipulei, né, diante do pastor, para avisar eles que nós vamos ajudar com 3.000 meticais cada um deles. Eles são em 4, né? 3.000 meticais é R$300 cada um, que daria o valor de R$1.200. Eu gostaria de pedir para você estar ajudando a gente estarmos acolhendo, né, esses pais de família também que vieram ali ajudar, puxar cimento, lajota, que é pesado, apenas em troca de uma cesta de alimentos, e nós propomos ajudar com R$300. Quem aqui no Brasil vai ajudar a construir uma casa sendo servente de pedreiro para ganhar R$300 ou uma cesta básica? Isso não existe. Então, eu peço a você, olhe com carinho para essas imagens e também para toda a situação que nós estamos aí para ajudar esses pais de família que estão ali ajudando na construção e a gente terminar o mais rápido possível. Não saia daqui porque tem ainda a entrevista com a vovó Melita e você vai ver a menina Amélia está crescendo. Está um verdadeiro pacotinho de amor, como diz o ditado, uma bênção. Vamos para cima. Então, meus queridos irmãos, venham conosco, vamos terminar este trabalho para a honra e glória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, olha a diferença. Olha uma do lado da outra. O barraco, né, à nossa esquerda, e a casa à direita. Olha a diferença, olha a dimensão.
E eu peço a você que está aqui nos acompanhando, que você possa olhar com carinho e nos ajudar. Até aqui, tudo que nós pedimos para vocês, tudo que nós informamos a vocês que estaríamos fazendo, está sendo feito e nós estamos te mostrando aqui agora. Pedimos, ajude a gente a levantar uma casa, ajuda nós nesse desafio. Vocês enviaram o recurso e olha onde nós chegamos. Mas ainda não concluímos, falta muito ainda. Então, tira um print da tela, você que pode, nos ajude com qualquer valor, é muito bem-vindo. Nós temos aí esse desafio pela frente. Deixa eu colocar mais uma imagem, né? Das telhas que chegaram ali, eles fazendo a parte terminal, antes de nós te mostrarmos, né, a entrevista com a vovó Melita. Olha aqui, ó, você está vendo a casa, como que ela está ficando? Olha como tudo era aqui, tá vendo? Antes da construção começar, estava desse jeito aí que você está vendo. Desse jeito. Antes da construção começar, estava desse jeito. Aldeci Alves, muito obrigado, que o Eterno te retribua 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Eu creio que você imagina o tamanho da importância dessa ajuda para nós continuarmos com esse desafio aí de concluirmos essa construção que será uma bênção a gente entregar para essa família, né? A perda da mãe, né, da menina Amélia, abriu caminho para poder crescer com dignidade. Exatamente isso. Então você está vendo aí a situação, né? Na imagem aqui dá para você ver a menina Amélia ali no colo, né? Ela no colo ali da avó paterna, né, que estava na ocasião ali. E aqui eu quero mostrar para você imagens de agora. Obrigado, Aldeci, todos vocês que estão aí apoiando esse trabalho. Tira um print da tela, gente. Pode ter certeza que Deus vai te ressarcir, te recompensar. Estou aqui com a avó da menina Amélia. Olha aí que surpresa. Essa aqui é a criança que perdeu a mãe pós-parto. Aproxima só aqui. Aí. Olha isso daqui, gente. Dá uma olhada na menina Amélia, que está com menos de 2 semanas de nascimento e já está grande, hein? Está grande, mamando bastante. Você acredita que está mamando bastante mesmo? Você vai ver nas imagens, já você vai ver na entrevista que eu vou colocar aqui. Logo após esse vídeo aqui terminar, já vou colocar a entrevista. Peço para você ir deixando o seu comentário, está grande. E o interessante, né, não ofereceram para ela chupeta, tá? Ela está crescendo sem chupeta, isso é muito bom, né? Muito bom. Que aí tá grandona, tá grande. E olha que bênção de Deus, gente. Eu fico maravilhado, porque assim, não somente eu, mas a minha família, não somente você, mas a sua família, todos nós, olha o tamanho dessa menina. Essa família faz parte da nossa vida e da nossa história, e ninguém vai roubar isso de cada um de nós. Olha que maravilha, gente. Olha isso. A dona da... Tá esperta demais, né? Tá esperta demais. Você faz parte de toda a saúde que essa criança está vivendo na presença de Deus, viu? Nós fazemos parte de toda essa bênção. Isso daqui, ninguém vai roubar de mim, de você e de nós, essa dádiva de estar fazendo parte de tudo isso. Olha que bênção. Casa que nós estamos construindo. Estamos aqui com a avó, a Melita, é isso? Sim. Então, mamãe, mukusintirtani pinone mupindu pikuchitika nyumba para mwana mukusintirtani. Apa ife tikusintiri bho tabwera pano taonadi nyumba ikumangiwa. Okay. Ndikasintiri kuti ndinakhala kupi na ana si wawiri ndikanyezera ndinakhala kupi apa ndikufatana nonga leti kuti nguo ana. Okay. Hapana inewo mamuna ngumbo ndinkhala mbambo. Okay. Nekufamba kwanise kudwala zvipondo ndikusintiri mwana ne ndinapa sei. Okay. Ela aqui diz que está feliz por causa da casa que está sendo construída, que na verdade já está quase no final. E ela agradece muito por isso, porque já tem um lugar para poder ficar com a criança. E tendo em conta que também a criança está a necessitar de roupa, precisa de roupa, e quem puder aí, nem mesmo adotar a criança, nem e ajudar essa criança como já está sendo ajudado. Nós agradecemos porque a criança ainda precisa de leite. Aí, assim como vocês podem ver aí, tem um bibilão, né? Que ela está tomando aquele leite.
nem do lado aí. Olha aqui, ó, mamadeira de leite, já tá no finalzinho, já tomou uma mamadeira quase toda já, meu Deus do céu. E então você imagina, né? Tá cada dia que passa crescendo, né? Olha lá a mamadeira, né? E ela tá tomando já a mamadeira, tomou quase a mamadeira cheia de leite. E ajude você que está aqui nos acompanhando. Vamos acelerar, gente, o processo dessa casa, para essa família sair dessa situação de vulnerabilidade dentro desse barraco. Eu mostrei para vocês ainda ontem uma serpente venenosa, perigosíssima. As crianças mataram bem próximo aí, cerca de 200 metros dessa casa, uma serpente de chifre, um bicho terrível. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês. Enfim, continue ajudando, vai vendo. E assim o leite acabou. Precisamos de mais leite para darmos para a criança. E não só, e a avó dela também precisa de alimento, capulanas, chinelo, para que ela, como alguém que está a cuidar dessa criança, deve estar limpa, deve estar bem apresentada. Né? E Deus tem sido fiel e por já ela pede este socorro, que realmente, né, é uma coisa que nós estamos fazendo de coração e por amor. Graças ao amor de cada um de nós, nós estamos conseguindo realizar algo maravilhoso neste lugar. E por esta razão, ela estava ausente e hoje ela se surpreendeu quando chegou e encontrou, né, a casa assim. E venha aqui comigo. Nós agora mostramos a casa atual que ela vive com esta criança. Assim como vocês podem ver aqui, a situação não está muito boa. É mosquito, é muita coisa correndo risco de cobras, assim como vocês podem ver. E deste lado aqui havia capim e nós cortamos todo o capim deste lado, nem para podermos trazer uma visibilidade diferente. E agora nós precisamos colocar a corrente elétrica e precisamos dar um reboco na casa, pintura e o piso dentro da casa, portas, janelas. E precisamos terminar também, né, o banheiro. E nós precisamos de bloco para levantarmos o banheiro e precisamos de ferros para fazer a tampa. E isto vai estar de uma forma maravilhosa. Então eu quero pedir a todos vocês, ao Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, que vamos ajudar, né, esta criança aqui que vocês estão vendo, para a honra e glória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus irá abençoar a sua vida. Vamos para cima! Deus abençoe. Exatamente, vamos para cima. Gente, então tá aí, né, o pastor mostrando a vovó, entrevistando ela, né, diante desse momento, né? Ela esteve na casa de algumas pessoas, voltou para lá hoje, ela tomou um espanto, ficou espantada de ver o quintal dela todo limpo daquele mato terrível que tinha ali, o barraquinho no meio lá de um pântano de lamas e aquela coisa toda, e agora ela chega, né, e se depara com essa construção bem avançada já, e ela está feliz e explicando, né, que ela não tem palavras para agradecer, né, tudo que está acontecendo. Como eu disse para vocês, nós precisamos adiantar o mais rápido possível para terminar logo essa casa, para ela mudar, né? Vamos puxar energia elétrica, colocar refletores no pátio, para que venha trazer claridade e afugentar bichos peçonhentos aí dessa região. Os meninos, as crianças, essa semana agora, mataram não é nem para falar isso, né? Não era para falar essa palavra, mas enfim, vamos lá, você vai entender, depois eu corto essa palavra, mas deram um jeito aí em uma serpente perigosíssima, um bicho feio demais da conta, que, olha aqui, ó, olha a imagem, igualzinha a essa daí, as crianças, né, deram um jeito, e você imagina um bicho desse, gente, você imagina, eu não gosto nem de pensar nessas coisas, você imagina um bicho desse daí, né, diante de um anjinho daquele ali, de uma senhora dessa. Então a gente precisa, em nome de Jesus, terminar logo, né? Olha aqui que coisa mais esquisita, um bicho de chifre, né? Um bicho, olha aqui, ele tá, vou colocar essa imagem que é muito forte, mas você tá vendo aí, ó, para pensar que coisa mais estranha, eu não sei nem dizer que tipo de espécie que é esse bicho aí, mas dá uma olhada para você ver. Exatamente como a Carla disse, só de imaginar dá um pavor, né? A gente olha para uma coisa dessa daí e a gente já pensa nos nossos filhos, né? Você que tem neto, você já pensa nos teus netos. Você imagina Deus nos livre, nos guarde em nome de Jesus Cristo. Deus tenha piedade de todos nós, da nossa família,
e também da família da vovó com essa netinha e de todas as nossas crianças em Moçambique e África, né? Porque um bicho desse daí, gente, pelo amor de Jesus Cristo, não é brincadeira. As crianças ali, né, os meninos que deram um jeito nisso daí, né, foi, assim, uma atitude de heroísmo, né, da parte das crianças, dos meninos. Como a Carmen Maia disse, era parecido com a palha, exatamente. A própria natureza, né, vai camuflando esses bichos, né, para que eles venham ter essa camuflagem diante das suas presas, né? Então, ela é da cor de uma palha, justamente, né, para ser camuflada e conseguir pegar ali um rato, pegar ali aquilo que é o alimento dela, como você está vendo aí na imagem, né? Então, se você olhar para a cor desse bicho, né, e você olhar, né, ali para o quintal, como nós estamos te mostrando aqui nessa imagem aqui, fica mais, eu acredito que fica melhor de se ver. Deixa eu colocar a imagem certa. Aqui, ó. Por exemplo, você viu ali a imagem desse bicho, né? E olha aqui, ó. Se você for olhar, é da cor da palha, né? Da cor da palha. Tá vendo a palha aí? Ela é da cor da palha. Então, como, né? Como se escapar de um bicho desse daí? Esse bicho é venenoso demais da conta. Isso daí não dá tempo nem de chegar no hospital, né? Um bicho desse daí, o pastor estava comentando que se isso acontecer, não dá tempo nem de correr para dentro do hospital. Ali mesmo a pessoa já começa a ter convulsões e a parte que foi atingida pelo veneno vai preteando, né, escurecendo tudo. É um bicho terrível. Deus livre e guarde a vovó com a nossa menina Amélia e todas as nossas mais de 2.000 crianças aí nesse lugar. Exatamente, esse bicho é da cor da palha, é um bicho esquisito, estranho, né? Só Deus, né? Por isso que você vê que, claro, é um bicho da natureza, a gente não está aqui para demonizar um animal que é criação da parte do próprio Deus, mas é um negócio assustador, viu? É um bicho assustador. Se você for olhar nas imagens, você vai ver que toda a palha que está em volta ali da casa é da cor desse bicho. Um bicho desse aí, ele camufla no meio de tudo que você está vendo ali, ó. Olhando aí para o chão para você ver se não é da cor da palha, da cor do capim que está seco, né? Então, só Deus para livrar, né? Olha lá, da cor do capim seco, da cor da palha do milho ou algo semelhante, né? A mesma cor desse bicho aí que a gente está vendo, né? Então, eu peço a você, nos ajude a acelerarmos esse processo de terminarmos essa casa. Tem gente que não está nem comentando de tanto pavor que tem desse bicho, né? Como diria, está nem comentando está de tanto pavor que tem, né? De serpente, de cobras ou algo semelhante, né? Tem bastante mato. Eu falei para o pastor para limpar bem isso daí, bem limpo mesmo. Gente, vamos colocar refletor aí para clarear em volta dessa casa inteira, porque isso daí também afugenta, né, esses bichos e tantos outros, né? Deixar bem rastelar, limpar, né, passar um rastelo para tirar tudo, porque escorpiões também e tudo mais, né? Tudo mais. Então você está vendo aí a vovó dando entrevista, comentando da felicidade, a menina super esperta, né? Tá grande, cresceu. E eu peço a você, tira um print da tela. O CNPJ está aí, o número do WhatsApp também, para você estar nos ajudando nesse grande desafio, que é para nós terminarmos rapidamente esta casa. E eu sei que será uma bênção da parte de Deus, nosso Pai. Olha que imagem maravilhosa. Olha o tamanho da mão, gente. Olha o tamanho dos dedos. Vai vendo. Olha o tamanho da mão e o tamanho dos dedos. Veja se não é uma bênção. Para pensar, uma criança com menos de 2 semanas, com os dedos desse tamanho. É ou não é uma bênção de Deus? Olha o tamanho dos dedos, uma criança de menos de 2 semanas. Imagina a menina Amélia com 5 meses, com 1 ano de idade, né? Ela vai ser grande, vai ser forte, né? Olha o tamanho dos dedos, por aí você imagina. E o olhar esperto, né? O olhar esperto ganhando toda a movimentação do ambiente, né? Que bênção de Deus. Que Deus recompense cada um de vocês que estarão nos ajudando nesse trabalho, nesse grande desafio, tá?
Que Deus multiplique 1000 vezes mais na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Gente, eu vou concluir, tá? Só peço para você compartilhar essa live. Você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo, que isso deixa a gente mais tranquilo também, tá bom? E pedir para você que está aqui conosco se inscrever em nossos canais parceiros. Temos o nosso canal de culinária, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Temos também o canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes. Temos também o canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Pastor Antônio César, que são os nossos canais lá na Europa. Temos também o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa. Se inscreva todas as noites no horário das 23 horas. Minha esposa tem entrado ao vivo com lives especiais, tem sido uma bênção da parte de Deus, tá? E esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva aqui, gente. Ative o sino das notificações para que nós possamos continuar caminhando juntos, tá? Todos os dias, pelo menos 2 lives, no mínimo, nós estamos fazendo aqui. Então, se inscreva aqui também, que eu quero te adotar em minhas orações, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde, Deus te proteja. Obrigado a todos que estão aí se voluntariando a nos ajudar e ajudar nesse desafio aí da vovó Melita e também da nossa pequena menina Amélia. Deus abençoe a todos e até mais tarde, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor juntos em Yamatanda. Ministério Milagres Extraordinários chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. Yamatanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar. Uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida do seu semelhante. Não há dinheiro que paga, sabe? Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo